Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, ou nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Já agradeço você que nos acompanha aqui com a sua audiência no canal do Diário do Rodrigo Lima no YouTube, que é o maior canal de informações e notícias da região de Rio Preto, com mais de 71 mil inscritos. Só tenho a agradecer a todos vocês. E olha pessoal, hoje aqui um episódio muito especial, para lá de especial, porque é um apaixonado por Rio Preto, acima de tudo, Dr. Durval de Noronha Goios Júnior, jurista, escritor. Nossa, doutor, é uma satisfação recebê-lo aqui, uma honra para mim. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no podcast. Muito obrigado, é um grande prazer estar consigo, com seus telespectadores. E no ensejo queria cumprimentá-lo pelo sucesso, pelo grande trabalho que eu acompanho há décadas. Legal, doutor, muito obrigado. E olha, quem vem no podcast diário do Rodrigo Lima ganha presente. Vou passar aqui para o senhor, ó, o Café Bem Brasil, aqui de Guapiaçu, produzido em Guapiaçu, Café Bem Brasil. Só apertar ele aqui, ó, ele tem essa válvula, só apertar ele, ó, ele solta o aroma do café. É um café que o pessoal tem elogiado muito, quem tem vindo aqui no podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode colocar ali, ó, e você pode comprar o Café Bem Brasil no QR Code aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês estarem acessando e comprando o Café Bem Brasil. E agradecendo nossos outros patrocinadores, a Cortina e Companhia, os Móveis Colômbia, doutor. Sem esse pessoal, não tem o episódio, viu, doutor? Guaraná Poti, a Água Levite e também o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto, Sim Comerciários, que está com uma campanha muito legal, inclusive, que é o Sangue Comerciário. O comerciário que fizer a doação de sangue até o dia 25 de maio, ele ganha uma cesta básica. Ajuda, né, doutor? Aqui, ó, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, inclusive a presidente Márcia Caldas esteve aqui comigo falando sobre essa campanha. Mas, doutor, o senhor vai fazer um evento aqui em Rio Preto, agora no dia 9 de maio, o lançamento de mais um livro. Estava me contando, são 70 livros na carreira? 70 livros. E olha, doutor, mas esse é um dos principais. Esse é a história da minha vida. Então, esse é o maior de todos? Depois desse, só falta o último capítulo. E qual é, doutor, o último capítulo? É aquele que quando você vai para o céu, parte para o céu. Legal, doutor. E como é que foi desenvolver esse projeto? Porque é difícil, né? Apesar de ser uma biografia, é sempre difícil você juntar todas as suas experiências, né, doutor? Pois é, o gênero da autobiografia sempre me fascinou. Eu tenho centenas de obras biográficas, autobiográficas na minha biblioteca, que tem 15 mil volumes. E eu sempre achei a vida real, a obra biográfica, superior ao gênero ficção. Porque é a vida real, não é? Mostra os verdadeiros valores, não é nada ficcional, inventado. Então eu gosto muito. E ali eu elenco algumas grandes biografias, outras não tão grandes, de personalidades extraordinárias e de personalidades medíocres também. E tem algumas que eu me inspirei, né? Por exemplo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi meu amigo, meu cliente durante 20 anos. Tem a biografia do Confúcio, que é uma pessoa que promoveu o bem. Tem a biografia de São Francisco, e São Bernardo Claraval, enfim, de Saramago, Gabriel Garcia Marques, de Jorge Amado, de Zélia Gattai, de quem eu gosto muito como memorialista, enfim, diversas biografias me inspiraram, inclusive a de Cícero Dias, que não é muito conhecida, e ele era um apaixonado pelo gênero biográfico, né? Ele incentivava as pessoas a escrever. E outros diziam isso que eu disse aqui como uma brincadeira,
que dizem que a biografia é aquele gênero em que só falta o último capítulo, né? Que é o do obituário, né? Mas não é, porque é uma história de vida. E a minha história de vida e os meus valores humanistas, eu acho que podem contribuir para o bem, para a formação das pessoas, e também como um exemplo de luta bem-sucedida. E, enfim, tenho muitas obras citadas, citações de grandes pensadores, que também podem inspirar a muitos. Acho que tem umas 40 páginas na seção de livros, né, citados. Enfim, acho que vai poder contribuir. Eu quero fazer na Basílica, eu quis fazer na Basílica porque a minha família tem uma associação muito próxima com a Basílica, e eu também, né, e com o São José do Rio Preto. Na construção, eu mostrei hoje para a Patrícia, uma das colunas tem o nome do meu tio-avô. Minha mãe e meus pais se casaram lá no dia 25 de novembro de 1944, durante a guerra. Eu fui batizado no dia 24 de junho, 3 semanas após o meu nascimento, de 1951. Naquela ocasião, o Frei Valério me doou a cruz de 3 pontas de São Francisco, que eu uso até hoje. Não o mesmo tal, porque aquele que ele me deu apodreceu. Mas eu troco, né, sempre que necessário. E depois, na minha vida adulta, eu sempre estive próximo, procurando ajudar. Né, quando o meu escritório fez 30 anos, eu convidei meus sócios, clientes do mundo todo para uma missa aqui. Depois fiz em casa, aqui em Rio Preto, uma recepção. E foi lá o prefeito Edinho, me deu uma placa de agradecimento da cidade. O padre Aparecido Torrente celebrou a missa, Tedel, de ação de graças, e é meu amigo. E eu fiz diversas outras gestões, né, beneficentes, o festival de música da cidade, que foi ali, a reforma do órgão, troca do tapete. Hoje mesmo eu fui rezar antes de vir para cá, e eu vi uma parede lá, vou ter que falar com o padre Torrente que precisamos arrumar a parede, senão vamos perder o afresco. E, enfim, eu tenho uma proximidade muito grande. Eu quis doar a história da minha vida para obras beneficentes. E essa relação, não só com a Igreja Católica que o senhor tem também aqui em Rio Preto, mas o senhor também estudou ali naquela região, né? Monsenhor? Sim. O que o senhor lembra ainda? Tem no livro também? Tem. O que o senhor lembra de mais? Era um outro período, né? É um período muito mais romântico, né? Era uma outra situação, né? Essa é uma pergunta cujo tema me fascina, que é o tema da escola pública, da importância da escola pública. A escola pública ensina a inclusão social, ensina a tolerância, ensina a cooperação, ensina os grandes valores. Ela não ensina a competição de um contra outro, a destruição do próximo para prevalecer. E esses grandes valores eram os valores da escola pública da minha época, que eu espero que nós continuemos a manter para o futuro, né? E eu estudei no Cardeal Leme, no velho Cardeal Leme, onde depois foi o fórum, e hoje eu não sei mais o que é lá, mas o prédio não existe. Eu me formei em primeiro lugar da turma, ganhei a medalha do Rotary Club, que foi a primeira medalha que eu ganhei na minha vida, e fiquei encantado com a escola. Tinha uma sopa de feijão, tinha uma comida, uma merenda depois da escola, uma refeição. E foi aí que eu descobri a importância da luta contra a fome. Foi na escola primária, porque os meus colegas de escola, nós éramos 50 na sala, os meus colegas de escola, a maior parte deles precisava daquela refeição. E eu também comia lá e depois comia em casa de novo, né? E eu não sei quem organizava, mas era muito bom e era muito importante. Depois eu fui para o Instituto, tive lá grandes mestres, né? No Instituto eu aprendi o francês, aprendi o inglês, aprendi o espanhol, continuei com o latim, que eu já tinha aprendido com os padres.
E uma vez, de todas as línguas que eu falo, o francês é a única que eu aprendi só no instituto. E uma vez em Paris, as pessoas estão acostumadas a me ouvir falando o inglês, né, que é nível de advogado em inglês, e me ouviram falando em francês, e falaram, puxa, mas o seu francês também é excelente. Onde é que o senhor aprendeu? Eu falei, não, eu aprendi na escola pública em São José do Rio Preto, que se chama Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. E eles ficaram incrédulos, né? Mas é a verdade, né? Tinha a professora Elaine Munia, de Filosofia e Lógica, me ensinou todas as regras de lógica. Até hoje, na minha biblioteca, eu tenho muitos exemplares de livros sobre lógica e dou aula para os meus alunos e para outros, como se faz um arrazoado dentro da lógica, né? Premissa maior, premissa menor e síntese. E essa lição me serve até hoje. Meu amor pela história veio de lá, a professora Maria José Zampelato, que sentará ao meu lado no lançamento do livro, né? Ela me ensinou o amor pela história. Eu já escrevi uns 4, 5 livros de história, inclusive a história da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, pela qual eu ganhei a medalha da Presidência da República. E esse amor veio, né, ali do Instituto de Educação. Então eu tenho... e me esqueci da FAF, porque quando eu tinha 14 anos, o meu avô materno me levou para o professor Eduardo Guerin e disse, professor, está aqui esse meu neto, e eu não sei mais o que fazer com ele, porque ele lê tudo, já leu tudo, e parece um busca-pé. E o intelectual, aí ele falou comigo em italiano, o professor Eduardo Guerin, grande mestre, discípulo do Benedetto Croce, foi indicado 16 vezes ao Prêmio Nobel. E ele conversou comigo e falou, eu vou matriculá-lo no curso de pós-graduação. Aí meu avô ficou surpreso, e eu mais ainda, né? Não, mas ele ainda não terminou o colegial, está começando. E ele falou, não tem problema, aqui não tem essas burocracias não, ele tem mérito, eu vou matriculá-lo. E aí eu fiz o curso de pós-graduação universitária com 14 anos e o concluí com 15. E ele me pediu para fazer um exame. Eu falei, mas eu vou fazer exame? Vai fazer exame. Fiz o exame e ganhei a nota 8 do professor Eduardo Guerin. Ganhei um diploma, assinado pelo diretor da FAF e pelo professor Eduardo Guerin, que é o que eu coloco no lugar mais alto da minha sala, o maior respeito que eu tenho. Então todos esses mestres que eu tive, que foram decisivos da minha vida, foram aqui, de Rio Preto, vieram da escola pública daqui. E qual a avaliação que o senhor faz hoje da escola pública? Bem, eu não acompanho... Houve uma degradação. Pelo que consta. Sim, daí essa minha luta como um incentivo, né, para que nós melhoremos a educação pública. Eu li agora, numa biografia de um dos maiores historiadores de todos os tempos, que quando houve a ascensão do nazismo, 90% da população alemã não havia entrado no curso secundário, tinha apenas educação primária, 90%. Né? A falta de educação é um grande limitador no progresso social e humano. E a educação pública, ela afasta alguns desvios de treinar para a destruição do outro. Né? É mais competente quem destrói o outro, tem mais sucesso quem destrói o outro. Sobre a acumulação estéril do capital acima dos valores humanos, sociais e religiosos. Né? Cristãos. Hoje a gente sente muita falta disso, né? Do amor, né? Cristão, né? E o senhor vai fazer o lançamento desse livro aqui em Rio Preto e toda a renda vai ser revertida para a própria Basílica. 100%. E o objetivo é fazer algumas melhorias lá, o que está precisando, até a população, se puder ajudar de alguma forma, o que vai ser feito? Pois é, a igreja está completando 90 anos, né, esse ano. Ela tem uma história. Eu me casei lá também. Casou lá? Pois é. Você e a Patrícia aqui, a Patrícia também está, assessora do doutor aqui, está por aqui, o John. Eu me casei lá, no dia 13 de novembro de 2004. Se eu não falar a data, a Larissa me pega depois, minha mulher. Né? Mas ó, tá guardada aqui e aqui, né? E na aliança também, né? Por segurança.
Então, e vai ajudar, doutor? A ideia é contribuir, ajudar? Como todas as obras que assistenciais, iniciativas assistenciais, tem a parte do dinheiro. Quer dizer, a renda integral é voltada para a Basílica. Eu não entro na destinação dos recursos, porque o padre Torrente e os santos padres que estão lá, eles vão saber o destino muito melhor do que eu. E eu tenho plena confiança que o destino será correto. Mas, principalmente, para chamar a atenção da população de que a Basílica e as suas causas necessita do apoio da comunidade para que possa continuar a desempenhar esse papel que tem realizado nos últimos 90 anos. Então não é só eu vender ali, mas todo mundo pode fazer um pouco, né? Todo mundo pode fazer um pouco. E acho que nós devemos fazer, porque a Basílica não é apenas um prédio, ela é um símbolo da nossa cultura e dos nossos melhores valores. Sim. Só abordando isso, como é que o senhor avalia o patrimônio histórico de Rio Preto de uma forma geral? O senhor acha que é bem cuidado ou não? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Eu acho que... Nós tivemos uma reforma, levando em consideração que nós tivemos uma reforma, por exemplo, muito grande no Mercadão, né? Se preservou alguns enredos históricos ali e tal. O Mercadão é um prédio Art Deco, né? E é importante, foi feita uma reforma importante. Mas Rio Preto é uma cidade tão extraordinária, tão diferente, é um exemplo nacional e internacional. Quando eu trazia aqui as delegações do mundo todo, né, China, Europa, trouxe professores de todo mundo para dar aula aqui, e políticos, enfim, das cidades irmãs da China. Eu trazia aqui agora, e eu dizia, agora vocês se preparem para conhecer a capital do mundo e berço da civilização. E como berço da civilização, eu acho que nós precisamos melhorar sempre a área cultural. Doutor, como é que o senhor entrou a paixão pelo direito? O senhor é apaixonado pelo direito. Como é que o direito entrou na sua vida? O senhor é prodígio pela formação muito com 14 anos já, com títulos, né? E como é que o direito entrou na vida do senhor? Eu quis ser advogado quando eu fiz o curso secundário com uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Eles têm lá o anuário da escola, e ali tinha minha fotografia com 17 anos, sei lá. Ele estava dizendo, no futuro ele quer ser advogado, né? Então eu sempre quis exercer a profissão. O que eu fiz, né? Mas eu tive outras inclinações também, não queria ser só advogado. Eu precisava ser advogado porque eu precisava ganhar dinheiro, né? E meu pai tinha ficado inválido quando tinha 13 anos, minha mãe que sustentava a casa como costureira, nós tínhamos grandes dificuldades econômicas. O senhor tem irmãos? Tenho um irmão, mais novo. Sim. E então, de todas as profissões pelas quais eu me interessei, o magistério, eu sempre gostei de ser professor, o jornalismo, a diplomacia, tinha algumas outras limitações, né? Porque eram os anos sombrios da ditadura militar, tinha muitas restrições. Eu vi os meus mestres aí na FAF sendo presos, o livreiro Telmo Maia, que me orientou a pedido do meu pai nas leituras dos clássicos, sendo preso também. Então, a imprensa, né? E eu me afastei do jornalismo. Mas depois, quando as condições se tornaram propícias, com a democratização do país, eu fui advogado e fui tudo demais. Pude ser diplomata brasileiro, fui diplomata de Bangladesh, fui diplomata da África do Sul, fui advogado de todos os países em desenvolvimento, quer dizer, todos não, de muitos países em desenvolvimento. Depois me tornei escritor, né? Fiz até romances, tenho os meus heterônimos, o Antônio Paixão, que é português, tem o Yusef Fadin, que é chinês, tem o Beppe Molizano, que é italiano, tem o Tony Mulvern, que é inglês, escreve nas diversas línguas, né, prosa e lírica. Me tornei escritor, né, fui presidente da União Brasileira de Escritores durante 5 anos, e tendo começado a vida como banqueiro, eu termino a minha vida como sindicalista, porque agora eu sou diretor internacional do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo.
Bacana. Doutor, a atuação profissional do senhor chama muita atenção, porque o senhor desbravou, né, o mundo. Enquanto eu estava no Diário da Região, entrevistava o senhor tinha escritório na China, escritório na Europa. O senhor mantém essa Sim. atividade? No nosso auge, nós tivemos 21 escritórios em 9 países. 3 desses escritórios foram na China. O primeiro escritório latino na China. Eu fui para a China, não existia advocacia na China, eram os trabalhadores jurídicos do Estado. Mas eu fui um dos primeiros advogados da China, porque eu era estrangeiro, né? Talvez tenha sido o primeiro. E fui homenageado muitas vezes pelo Ministério da Justiça da China e outros setores do governo chinês pela minha colaboração. Assessorei a China na sessão à Organização Mundial do Comércio, que se deu em dezembro de 2001, e mantive lá o escritório. Até hoje eu tenho escritório, tive 3, hoje eu tenho 1, que já estou no fim da minha carreira. Fiz o primeiro escritório estrangeiro na Flórida, o primeiro escritório brasileiro nos Estados Unidos, o primeiro escritório latino nos Estados Unidos, em 1982, na Flórida. Depois tivemos um outro escritório em Los Angeles, na Califórnia. Fiz o primeiro escritório brasileiro e latino-americano na Inglaterra. Fui o primeiro brasileiro, o segundo brasileiro a me qualificar como advogado inglês. O primeiro foi minha ex-mulher, Eliana Filipposi, foi a primeira e eu fui segundo, né? Ela conseguiu um feito, a Eliana, e depois eu, né? Nem mesmo o Rui Barbosa conseguiu se qualificar como advogado inglês. Ele tinha outros méritos extraordinários, né? Grande estadista, grande brasileiro, grande político, enfim, mas como advogado ele não se qualificou na Inglaterra. Sim. Doutor, e a relação do senhor na OMC, o senhor chegou a representar o Brasil? Sim. De que forma você deu essa nomeação? Foi no governo do Itamar Franco. A Ordem dos Advogados, eles precisavam de alguém que fosse especialista em direito do comércio internacional. E era presidente da Ordem o Batóquio. E o Batóquio, perguntaram ao Batóquio, falou: o único que eu conheço é o Noronha, vocês conhecem mais algum? Ninguém conhecia. Então eu fui indicado para o governo brasileiro. E aí eu fui lá fazer a negociação e acabei tendo um protagonismo muito maior, porque era para discutir serviços legais e acabei discutindo serviços de uma maneira geral, e depois fui indicado coordenador do grupo de serviços da Câmara do Brasil, também indicado pelo presidente Itamar Franco. E depois era o GATT ainda, né? Fui designado árbitro do GATT, depois foi transformado em OMC, fui designado árbitro da OMC e trabalhei no sistema de resolução de disputas da OMC, representando o Brasil em alguns casos importantes, representando a China, representando a Argentina, representando a Índia, representando, enfim, sempre países em desenvolvimento lutando contra os países desenvolvidos. Tive uma grande atuação no âmbito da OMC. E mudou muito, o senhor acha, a sistemática hoje do que era? E quais eram os principais entreveros que tinha entre... Então... E alguma atuação específica que o senhor se recorde e fala assim: nossa, isso me marcou bastante? Porque o sistema foi formatado pelas potências imperialistas, os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Uma época, a Carla Hales, que era representante de comércio, ministra do Comércio dos Estados Unidos, disse: não, fechar uma rodada da OMC, né, fazer um acordo, é uma questão de entendimento entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Mas os membros, né, eram, na época, uma centena, hoje muito mais. Mas era assim, eles impunham. Tinha uma resistência dos países em desenvolvimento, mas que sempre perdiam. Tinha ações de desestabilização, né, como houve, por exemplo, no governo Sarney, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, tirar o tapete do governo brasileiro para forçar a fazer um acordo, né? E o Brasil estava se redemocratizando, era muito vulnerável, era muito difícil. E ficamos refém muitos anos depois. Muitos anos. Sabe qual foi o divisor de águas? Foi dezembro de 2001, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Aí acabou a opressão. Por quê? A China passou gradualmente a ser a maior força do comércio mundial.
Então o poder da China é muito grande. Não que a China não tenha se conformado com as ordens. Eu fui representante da China e vi que a China mudou 9.000 leis e regulamentos de leis de uma maneira muito inteligente para aceder à Organização Mundial do Comércio. E a partir daí se tornou líder em diversos setores, inclusive no setor têxtil, preocupando inclusive outros países em desenvolvimento, como Bangladesh, que eu também ajudei a modernizar o setor industrial para a competição. Mas a China hoje representa uma força muito grande. Então, quer dizer, países como a Inglaterra, né, face à China, não representam nada, né? Quer dizer, é diminuto. A realidade mudou, doutor. Mudou. Né? Doutor, o senhor falou que representou vários desses países. Para aprender a língua, a molecada que está aí muito no celular, o que o senhor fala para essa molecada que deixa de estudar, fica muito em equipamento, tecnologia, e qual a avaliação que o senhor faz da tecnologia ao longo desses anos? Ajudou também o senhor, que a gente tem advogado que está nos Estados Unidos que atua no Brasil, vice-versa, né? Hoje, imagina. O senhor, para atuar na China, o senhor tinha que ir lá na China, né? Tinha que ir lá na China, tinha que falar chinês, né? Mas são duas perguntas excelentes, me desculpe, tratar primeiro do aprendizado da língua e depois da ciência. Mas na questão do aprendizado da língua é fundamental, né? Se você quer se inserir no mundo em qualquer área, o conhecimento linguístico é importante e enriquece a vida. Novos horizontes se abrem com cada língua, né? A sua própria língua melhora, porque as suas expressões vernaculares se tornam mais ricas. E você tem acesso a informações que não estão só disponíveis na sua cultura direta. Então, o conhecimento linguístico é muito importante e para mim foi decisivo. Com relação à tecnologia, eu sempre dependi muito da tecnologia, porque quando eu era criança, aqui no Centro Cultural Japonês, na Boa Vista, que meu pai me colocou para aprender judô, mas aprendia diversas outras coisas, inclusive eu aprendi o ábaco, como operar o ábaco. Foi a minha primeira introdução à tecnologia, que não existia calculadora, era o ábaco. E hoje eu uso um ábaco sobre a minha mesa, até não tenho as calculadoras, tenho tudo, mas eu uso o ábaco, mas eu gosto mesmo de usar o ábaco mental, eu gosto de fazer as contas no meu ábaco mental. Então a tecnologia é fundamental. O problema é que, enquanto se desenvolve a tecnologia, a ética não acompanha no mesmo padrão. E aí a tecnologia sem ética pode ser um grande desastre, porque ela não leva necessariamente ao bem, né? Veja agora essa questão das mídias sociais, do abuso, não é? Das mídias sociais, isso porque não existe o respeito à lei, não existe o respeito à ética, não existe um posicionamento moral. E com isso o desserviço é muito grande. Nós temos o debate a respeito da inteligência artificial, né? E se o seu trabalho jornalístico for plagiado com a sua voz e criarem um outro, com inteligência artificial, um outro programa como o seu, não é? Tudo isso é possível, grandes abusos se tornam possíveis se não forem balizados pela lei, pela ética e pela moral, porque antes da lei, da repressão, como ensinava Confúcio, tem que vir o padrão moral, civilizatório do ser humano e da sociedade, né? A repressão funciona quando falham as forças individuais e sociais. Mas nós temos que reforçar nas forças individuais e sociais. É assim que eu vejo a tecnologia. E o princípio básico é a falta do bom senso, né, doutor? Não é verdade? Falta o bom senso para muitas dessas ações, né? Exatamente, Rodrigo. Princípio bom senso. Pedofilia, não é? Pedofilia. Basta bom senso, não precisa nem ter... Né, é vedado pela moral, né? Tráfico de armas, né? Tráfico de drogas, terrorismo, certas coisas são vedadas pelo bom senso, não precisa ir além, né? Mas, infelizmente... Sim. Doutor, o senhor falou, fala quais são as línguas que o senhor domina? Bom... O senhor é poliglota, né? Profissionalmente,
porque profissionalmente como advogado, para fazer debate nos tribunais, você precisa pensar na própria língua, né, que você fala, para ter velocidade, precisão e fluidez. Então, eu uso profissionalmente o português, eu uso o italiano, que é minha língua materna, parte da família da minha mãe, eu uso o inglês, que foi minha língua profissional de toda a vida, e uso o espanhol, que eu aprendi no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, com o professor Cleófas Beltrán, e que depois eu aprimorei através da minha vida, etc. Fora essas, eu tenho um dicionário jurídico, teve 9 edições, inglês, português e inglês, que é o livro jurídico brasileiro mais vendido no exterior. Não há biblioteca anglófila no mundo que não tenha esse dicionário. Quem duvidar pode entrar no WorldCat e vai ver que ele está listado em cerca de 400 bibliotecas acadêmicas mundo afora. O mandarim eu aprendi depois de velho. Difícil, doutor? Não, fácil. Fácil? O mandarim é fácil para falar, a gramática é fácil, não é como assim o italiano, que tem uma gramática rebuscada, né, e que as palavras você tem que falar como um advogado. Né, se eu falar italiano na feira, na Itália, como um advogado, eles vão me jogar um tomate na cabeça. Então tem que falar uma outra língua na feira. Né? Então, o mandarim é muito simples. E a gramática é eu comer hoje, eu comer ontem, eu comer amanhã. Você não flexiona os verbos. E com isso não tem problema de gramática. O problema são os ideogramas. Porque eu aprendi com mais de 50 anos e já estava velho demais, e sem enxergar direito, para discernir as sutilezas. Então eu sou analfabeto em mandarim, eu falo. E sendo analfabeto, eu não posso usar a língua profissionalmente. Mas socialmente, eu sempre usei, o que facilita muito, né, que traz simpatia. E eu gosto. O francês, que eu aprendi com a professora Silvia Purita no Instituto, e sempre li muito em francês. Meu pai me levava à biblioteca municipal, onde hoje é o Museu do Silva, tinha lá meia dúzia de livros, mas tinha a enciclopédia Larousse du XXe siècle, e eu lia, essa é a enciclopédia britânica. E meu pai falava, ô filho, eu não sei como é que você consegue ler enciclopédia em francês. Eu falei, pai, mas é fácil o francês. Aí, eu era um menino, né? E eu disse, é fácil, mas como é fácil? Não, porque o francês, na realidade, é um italiano degenerado. Porque evoluiu do italiano. Não é verdade. O francês é uma grande música. Isso era uma criança. Não deixa os franceses ficarem sabendo. Não posso falar isso. Não conte para ninguém. Então, mais uma vez eu fui ao tribunal em francês, porque eu estava na Suíça, em Genebra, e o meu cliente me pediu que eu fizesse uma defesa, né, em francês, no tribunal. E eu falei, mas eu não tenho fluência jurídica em francês, porque eu penso em italiano, vou demorar. Tá? Aí eles me falaram, não tem problema, você vai lá e fala. E se tiver alguma dificuldade em francês, você usa a palavra em italiano. Mas não tem, porque a palavra é idêntica, né? É só a pronúncia. Então eu fui ao tribunal e fiz uma atuação que foi exitosa no tribunal. E foi curioso, porque ao término da audiência, teve a decisão, a juíza me cumprimentou pelo meu desempenho. Né? Foi a única vez na minha vida que um juiz me cumprimentou pelo desempenho, pela colaboração. E eu fiquei muito feliz porque foi em francês. O senhor informou antes que era brasileiro? O senhor chegou a brincar? Não, ele sabia. Mas eu compareci como advogado em inglês. Sim. E não podia falar inglês. Seria crime de lesa majestade. Aí o alemão, eu aprendi aqui também. Meu pai contratou uma senhora que dizia que na Segunda Guerra Mundial ela foi trabalhar como enfermeira. E eu brigava com ela, dizia que não é enfermeira coisa nenhuma, foi agente feminino do campo de concentração. Maldade minha, né? E ela ficava furiosa comigo e falava em alemão, você é um asno, né? Du bist ein Esel.
E eu virava para ela e respondia que ela era uma lamparina velha, quer dizer, velha caduca, né, em alemão. O senhor tinha quantos anos? Não, 13 anos. E, às vezes, e hoje lembra com carinho, né? Com carinho, ela foi importante. E também na FAF, porque tinha um Instituto Goethe na FAF. E lá eu também frequentei. Então tinha um professor eu fiz o Rio Preto Fichada, um levantamento, o primeiro levantamento que me levou a uma das finais do Prêmio ESSO, que tinha um professor com... Von Bugenhagen. É um sobrenome alemão. Von Bugenhagen. Ele sofreu bastante. Alto, também. Robusto, um herói, porque ele foi, sendo alemão, ele foi resistente ao nazismo na Alemanha e veio refugiado para o Brasil. Grande professor, grande ser humano. Nós temos os livros na represa, tem cada história que a gente contou no Rio Preto Fichado, que olha, o senhor buscando, o senhor falando da FAF, da antiga FAF, vem na memória também, gostoso poder fazer esse resgate, né? E o senhor viveu isso no dia a dia lá, né? Sim. Frequentando, né? Frequentando. Doutor, e os colegas, de quem que o senhor tem saudade? Eu não falei do latim, né? Ah, do latim, pois não. Eu não falei do latim, não falei do napolitano e não falei do caipira, que eu falo com grande fluência e verve, né? E brio. Verve e brio. Mas o latim eu aprendi com os padres, né? E depois me serviu a vida toda, porque eu aprendi com os padres, depois aprendi na escola secundária, depois eu aprendi na faculdade, e eu leio latim, eu escrevo latim e eu falo em latim, que muitas pessoas não falam. Sim. Professor, só fazendo um parênteses, eu fui numa missa uma vez em São Paulo, numa igreja, no centro de São Paulo, era em latim. Só que eu perguntei para as pessoas, você está entendendo? Não entendo, tinha uma senhora que é lá há mais de 15 anos, e eu gosto da sonoridade, mas não é uma coisa que deveria ser revista, né? São as grandes tradições, né? Porque o latim era a língua oficial da igreja até 1966, quando houve o Concílio Vaticano II. E aí passou a ser o vernáculo das nações, o que é correto, né? Eu aprendi o latim, na época se ensinava aos jovens, que se julgavam promissores, etc. Ensinava-se o latim para poder seguir os ensinamentos da igreja. E as missas eram em latim. E aí uma vez o padre, não sei se foi o Valério, o padre Paulo, me perguntou da ordem dos frades menores franciscanos da Basílica. Então, qual que é a sua parte favorita da missa? Eu falei, é quando o senhor diz ite missa est. Quer dizer, a missa terminou. Brincadeira. Aí ele deu risada. Né? Mas eles eram muito bons. Então foram essas as línguas. E com relação aos colegas, né, aos amigos, eu menciono, né, desde a mais tenra idade, também pais de alguns amigos, outras pessoas. Eu menciono o Cláudio Willer, que foi meu amigo, companheiro da União Brasileira de Escritores. Ele foi presidente da União antes de mim e se tornou meu amigo da vida toda. Ele faleceu agora, recentemente, o maior poeta brasileiro vivo. E quando ele leu, eu pedi que ele revisse a obra para dar uma impressão sobre o ponto de vista literário. Ele falou, faltou você desenvolver melhor a língua caipira, os fundamentos da língua caipira, como ela se formou. Né? E foi uma observação interessante, porque ele era filho de alemães e com uma forte influência cultural italiana, porque eles saíram da Alemanha, foram se refugiar, os pais, refugiar na Itália, depois vieram para o Brasil, ele estudou em escola italiana, então foi morar em São Paulo. Um desses poetas malditos da geração Beat. E ele não tinha nada a ver com a cultura caipira, né? E, no entanto, ele mostrava uma grande curiosidade. Aí eu desenvolvi esse tema do caipira. E tenho referências da história de Rio Preto, desde que tinha os caingangues, chegaram os imigrantes italianos,
que durante muitos anos representaram mais de 50% da população aqui, 55%, os valorosos imigrantes de origem árabe, que falavam arábico e que causaram a lei do turco aqui, não sei se você sabe. Qual que é essa, né? A lei do, não, que é proibido falar na língua turca. Falou na língua turca, tem que pagar multa de tanto na boca do caixa. Eu cito, né, a lei e cito os termos. Eram semi-analfabetos, ou semi-alfabetizados, né? Uma lei absolutamente ridícula, preconceituosa. E aqui em Rio Preto é isso? Aqui em Rio Preto. E eles eram... Qual período? O senhor lembra qual período que foi isso? Acho que deve ter sido década de 20 ou década de 30. Olha só isso aí. E tá citado no livro, você vai poder ver. E eles não podiam exercer o ofício de contador, porque aqui era a boca do sertão. E as pessoas vinham aqui para ganhar vida, na busca de oportunidades, né? As terras eram livres, bastava ocupar as terras devolutas, expulsar os índios, caingangues, coitados que sobreviveram nessa região. E então vinham as pessoas, e não tinham grande formação cultural, às vezes nenhuma. Mas chegavam os imigrantes da Porta Sublime, né, porque era o Império Turco, com passaporte turco, mas eles eram árabes. Tinham grande formação. Aqueles que vinham do Líbano, da Síria, eles falavam o arábico, eles falavam o francês, pelo menos essas duas línguas. E tinham formações universitárias. Então tinham os contadores, eles sabiam fazer conta. E aí, para fazer negócio, eles eram árabes, fazer negócio com as pessoas ignorantes, diziam que eles roubavam nas contas. Aí foi proibido o exercício da contabilidade pelos imigrantes. Nossa, olha, é um resgate histórico fantástico, né? Professor, o que o senhor mais gosta de fazer em Rio Preto? Bom, eu tenho a minha chácara aqui, né, Caporanga, que quer dizer Mata Bonita, em Tupi-Guarani. E eu comprei essa terra porque tinha resquício da Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica, ela vinha até as barrancas do Rio Grande, né, e cobria essa região com seu esplendor extraordinário, com as suas espécies de raro valor. E tinha esse resquício, né, porque acabaram com tudo. Tinha esse resquício, mas todas as essências nobres haviam sido removidas. Eu repristinei, eu plantei mogno, é nativo aqui. Mogno brasileiro cresce 3 metros ao ano. A minha sogra, que morou aqui nessa região, minha ex-sogra, de saudosa memória, que morou nessa região, porque o pai dela era um major do Exército Brasileiro, trabalhava com o Marechal Rondon e ficou na reserva dos caingangues, por isso que eu tenho algum conhecimento disso e juntei o material a respeito. Ela dizia que aqui na região o mogno vai crescer mais, ele vai crescer meio metro por ano. Aí eu plantei e disse a ela, não, ele está crescendo 3 metros por ano, né, que é uma coisa extraordinária. Aí plantei jatobá, jequitibá, ingá, pau-brasil. Um dia um motorista de táxi foi me levar do aeroporto, e ele olhou a mata, mas que mata bonita. Aí eu falei, uma grande parte eu plantei tudo com essências nativas, tem também comida para os passarinhos, tantas pitangueiras, tanto não sei o que, seriguenas, tem amora. Ele falou, e tem pau-brasil? Eu falei, tem pau-brasil. Ele falou, eu nunca vi, mas o senhor nasceu onde? Eu nasci aqui em Rio Preto. E não conhece o pau-brasil? Não conhece. Então, deixa o carro aqui, vamos fazer uma volta, vou apresentar todas as árvores. E aí mostrei, né, eu tenho 5, tenho um pentágono do pau-brasil. Tenho 5 árvores de pau-brasil. E eu gosto aqui, eu gosto de estar ali em casa, na mata. Podia estar em qualquer lugar do mundo, Barcelona, né, Roma, mas o senhor gosta em Rio Preto? Gosto muito daqui. E da culinária, o que o senhor mais gosta? Bom, já sabe a resposta. Eu costumo dizer que o grande chefe de cuisine do Brasil se chama Tori Tadal, né? Ele está no Mercadão. Qualquer um pode ir lá e comer uma refeição nutritiva do mais alto valor gastronômico por pouco dinheiro, né? E ainda usufruir da simpatia e da bondade do líder da comunidade budista de São José do Rio Preto. O pastel de Rio Preto, né? Inclusive, o senhor levou o Tadal para conversar com o prefeito Edinho Araújo. O prefeito Edinho Araújo, o senhor carregou o Tadal para São Paulo. Para onde mais o senhor levou o Tadal?
O Tadal foi para São Paulo, ele foi para Lisboa, ele só não foi para a China porque ele ficou doente. Porque senão ele teria ensinado o chinês a fazer pastel. Ah, bacana. E vai estar no lançamento do livro também. Vai estar no lançamento, claro. Com espaço de honra, né? Não, espaço de honra. Eu tenho um problema muito grande com o Tadal. Porque eu digo que o Tadal, ele rouba ao contrário na conta. Né? É verdade. Se o pastel custa 2, o preço para mim é 1. Eu falo, não pode ser, Tadal, não pode. Você tem que fazer o preço verdadeiro. Não, pode ficar tranquilo, doutor. Professor, qual a avaliação do senhor do STF hoje, do Supremo Tribunal Federal? Então, O senhor mudou até a fisionomia aí. o STF... Eu estava falando de uma coisa boa. Eu estava falando do Tadal, não é? E agora eu tenho que falar sobre o STF. Eu tenho que respirar fundo, murchar a barriga. Né? Eu diria que o Poder Judiciário é essencial na construção da democracia. Todos nós devemos respeitar o Poder Judiciário. E eu conheço as cortes constitucionais no mundo todo. E eu diria que eu não conheço nenhuma que seja perfeita, porque ela é feita de homens, nós todos somos imperfeitos. E as nomeações para as cortes constitucionais em todos os países são políticas, né? E isso traz problemas. Nos Estados Unidos, o que houve na corte, quando teve a questão da disputa eleitoral do Gore com o Bush, o Gore ganhou no voto e depois teve a recontagem, o voto dos juízes da Suprema Corte foi partidário. Quem foi indicado pelo democrata votou pelo Gore. Quem foi indicado pelo republicano votou no Bush. Como o número de nomeados pelo republicano era maior, venceu o Bush nas eleições. Isso tem resquícios em todos os ordenamentos. Nós não temos uma Corte Constitucional, o Supremo perfeito, né? Mas o Supremo Tribunal tem que ter o nosso apoio, porque ele é essencial para a democracia. Isso não quer dizer que nós tenhamos que concordar com todas as decisões, né? E em uma ocasião, estava num debate sobre a validade da norma internacional no direito interno, e o presidente do tribunal me disse, não, mas esse não é o entendimento do tribunal. Eu falei, não é o entendimento do tribunal, mas é o meu entendimento. E do meu entendimento eu não abro mão. Eu acho que o entendimento do tribunal é equivocado. Então, nós podemos, e nós como advogados temos independência de consciência, nós temos o dever de nos opor àquilo que vai contra a nossa consciência e o nosso conhecimento jurídico. O senhor conhece algum dos ministros? Conheço. Ex-ministros também? Já conviveu com eles? Não. O senhor já pensou em algum dia, doutor? Eu não... Lá no passado, de uma indicação? Eu sempre fui muito feliz com a minha atividade independente, porque como profissional... Teve alguma sondagem? Ué, o jornalista tem que perguntar para o senhor. Não, teve uma sondagem muito superficial no passado, mas eu expliquei, não é, que época que foi, doutor? Não me recordo Entrega o outro. Não me recordo exatamente. Preciso consultar a minha agenda. Mas que bacana, né? O nível de profissional, o nível que o senhor chegou, né? É o que alguns jovens... Hoje nós temos várias faculdades de direito, né, doutor? Tem muita faculdade boa, mas também tem muita coisa que tem que evoluir, né? Sim. Eu vi a evolução do direito aqui, porque quando eu comecei a faculdade de Direito, em 1970, o nosso curso jurídico, de uma maneira geral, era do século anterior, não era do século XX, era do século XIX. Era a mesma formatação. E, inclusive, na São Francisco não havia sido reformado. Na Católica ele foi reformado em primeiro lugar, tinha o Geraldo Ataliba, que foi o grande divisor de águas na educação jurídica do Brasil, que tinha se formado na São Francisco, e era filho do Ataliba Nogueira, um grande mestre da São Francisco, mas ele viu todos os defeitos e fez a reforma na PUC. Eu passei na São Francisco e passei na PUC, e como eu tive uma bolsa de estudos, porque os 3 primeiros
os 3 primeiros colocados tinham direito à bolsa de estudos, eu passei em segundo lugar. E então eu falei com meu pai, e apesar do meu tio, o João, que foi prefeito de Rio Preto, ter estudado na São Francisco, eu expliquei. João de Noronha Goios. Eu falei com os dois e o meu tio João disse para o meu pai, não, ele tem razão, né? E aí eu fui estudar na PUC, eu vi, e logo em seguida a São Francisco reformou, outros reformaram. Hoje eu levei muitos professores estrangeiros que deram palestras em língua estrangeira para os nossos alunos, sem necessidade de tradutor, né? Tanto em São Paulo, no Rio, aqui em Rio Preto, eu trouxe juiz da Corte Constitucional Britânica, eu trouxe um maior internacionalista italiano, que falaram em inglês, aqui na Faculdade de Direito, né? Sem problemas, com perguntas. Então, nós estamos evoluindo. Nós somos muito críticos e temos razão de criticar sempre, buscando a melhoria, mas também nós temos que reconhecer o progresso que nós fizemos. Temos grandes profissionais em Rio Preto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui eu nunca tive escritórios, né? Eu trabalho com os nossos colegas aqui. E sempre com o melhor dos resultados, né? E alguns foram meus amigos de infância, né? E outros, por exemplo, a Cláudia Nazaré, né? Minha amiga de infância da natação. Eu não posso nem começar a falar porque eu fico nervoso e esqueço o nome, porque nervoso pela emoção, né? E aí, o Fábio Marques dos Santos, que foi meu amigo de infância, e tantos outros, às vezes até filhos, né? Por exemplo, minha prima, a Tereza Regina, foi casada com o Wilson Romano Calil. A filha do Wilson Romano Calil é a Cristiana, que é advogada, né? Eu indico a Cristiana, que faz um excelente trabalho, mas não são só esses 3, né? São muitos aqui de grande valor. Então, não é só na medicina que Rio Preto faz progresso, né? Rio Preto é uma cidade diferenciada, também no direito. Doutor, o senhor tem algum sonho, alguma coisa que o senhor ainda não fez na vida que o senhor gostaria ainda de realizar? Estávamos falando sobre isso, né? No caminho aqui. Eu tenho projetos culturais, né, diversos. Porque eu não posso parar, porque parar é como a bicicleta, né? Na atividade intelectual você morre. Então o Dostoiévski, ele usava a escrita até na prisão para não morrer, né? O Luiz Alberto Muniz Bandeira, foi muito meu amigo, o maior historiador brasileiro de todos os tempos, também escreveu. O padre Paulo Rezende foi meu mentor, né, da Ordem dos Dominicanos, que me escondeu no convento quando eu fui perseguido, e meu professor universitário de filosofia do direito, grande mestre, ele escreveu no leito de morte no hospital, e inclusive o capítulo final não ficou muito bom em função das dificuldades. E nós tivemos que, agora vamos lançar o livro dele, tivemos que ajudar a reescrever o último capítulo. Mas a atividade cultural faz bem à vida, né? Então, e também evita degeneração intelectual, enfim, e dá também um sentido de contribuição social. Então eu estou agora escrevendo o meu vocabulário de italiano para brasileiros, que eu acho muito importante, porque nós somos tantos italianos no Brasil, entre 40 e 50 milhões, daqui a pouco nós vamos ter mais italianos no Brasil do que na Itália. E aqui na região de Rio Preto faz parte da nossa formação, né? Mas aqui eles vêm tanto do sul como do norte. E tem, por exemplo, a família da minha mãe, Sabella, vem do sul, e Bonfá vem do norte, do Vêneto. E assim é tudo, temos de tudo. E eu tenho esse projeto, está já bastante adiantado, vou fazer o meu vocabulário de italiano para que as pessoas possam aprender a língua. E também é uma vergonha você ter passaporte de um outro país sem saber a língua, né? Hoje é muito comum, né?
A pessoa busca a cidadania, mas só para obter alguma vantagem, eventualmente. Mas sem saber a língua. Não é? É uma vergonha, sendo que a língua italiana é uma das línguas mais ricas do mundo. Italiano, depois do latim, no meu modo de ver, a língua mais rica, junto com o mandarim. Então, quer dizer, traria um grande benefício cultural, ter acesso a toda a bibliografia em língua italiana, as oportunidades de estudo. Então, fazendo esse dicionário, e também lá da terra da minha mãe, eu estou fazendo um dicionário de aforismos napolitanos, em língua napolitana. Nosso desafio aí, quando o senhor leva isso para os amigos, o que eles falam? Mas, o que eles comentam com o senhor? Não, eles sempre me acham assim. Quando eu nadava, pegava o trem da EFA para ir para São Paulo, o Telmo Maia me deu a República. Meu pai falou, nada de lixo comunista pro meu filho, Telmo. E o Telmo começou com La República, que é um livro político. Quando eu li, eles falaram, você só lê bobagem, né? Aí o Décio Lang, que era o nosso técnico, chegava lá e falava, escuta, você, para deixar de falar bobagem, deveria fazer como ele, ler mais, né? Eu fui estudar nos Estados Unidos, e na época não existiam as coisas importadas, né? Camisa Lacoste, calça jeans, essas coisas não tinha aqui. Era calça rancheira, de baixa qualidade, né? E todo mundo queria, nas colônias, as coisas importadas. Aí eu cheguei, e quando eu estive lá, eu trabalhei como estivador, carregando colchão, e ganhei um dinheirinho, porque era o serviço que mais pagava dentro do limite de horas que eu tinha para poder trabalhar. E aí, com esse dinheirinho que eu ganhei, eu estive na ONU para fazer uma assembleia simulada das Nações Unidas pela minha escola americana, e fui ver a Guernica, que estava no Museu de Arte Moderna, no MoMA. E ao lado do MoMA tinha uma galeria, que tinha uma gravura assinada de Chagall e uma de Miró. E eu peguei todo o meu dinheiro e comprei a gravura, as duas gravuras que eu tenho até hoje. E cheguei aqui, o meu amigo Eduardo Celso Vieira, hoje médico em Poços de Caldas, ele falou, o que você trouxe, né, dos Estados Unidos? Eu falei, eu trouxe uma gravura do Miró e uma de Marc Chagall, que eram vivos ainda na ocasião, né, paguei pouco. Ele falou, mas que topeira! E as evidências da minha toperice estão até hoje aí nas minhas paredes, né? O Miró e o Chagall. Professor, política de Rio Preto. O senhor nunca ouvi, muito discretamente também, mas o que o senhor ouve falar? O pessoal procura conselhos, o senhor procura não se envolver? O que o senhor acha da política da cidade? Tudo é feito pela política, né? Absolutamente tudo. Às vezes as pessoas, uma parte da sociedade, não tem essa consciência, né? Qual que é a importância da política e o que o senhor espera para frente aqui em Rio Preto? Sabe que eu nasci aqui. Eu amo a minha cidade. Eu quero o melhor para a minha cidade. E acho que o trabalho tem sido bem feito aqui. Um dos meus amigos, o Zé Antônio Munir, de infância, me disse, olha, enquanto você esteve distante de nós cuidamos muito bem da cidade para si. Agora, cabe a você ajudar a melhorar ainda mais, né? E eu achei que foram sábias palavras. Eu acho que pessoas como eu, que estão fora do universo político, por opção, eu não sou, né, um político, nunca fui e não serei, cabe a ajudar os representantes democraticamente eleitos a conduzir o ofício público de acordo com os melhores valores, critérios e no benefício do povo da cidade. Quando vieram, quando eu trouxe muitas delegações do governo chinês, né, trouxe o embaixador da China, eu levei para ver o hospital de base. Eles ficaram encantados. Aí pedi para receber uma delegação do Ministério da Saúde para ver o funcionamento do hospital de base. Então, tem um componente político? Tem, mas não importa quem está, porque todos os prefeitos
que têm sido eleitos, no meu modo de ver, têm apoiado o hospital de base, sabe da importância do hospital de base. Né? A outra área, eu sou próximo da escola pública, eu trouxe o embaixador da China e a embaixatriz para visitar as novas escolas na zona norte da cidade. Nós fomos lá, né? Eu fui ao banheiro com eles, né? Vi se tinha papel higiênico, se tinha sabonete, estava tudo limpinho. Fui à cozinha, ver se estava tudo em ordem. Comemos a comida deles. O embaixador e a embaixatriz deram aula de mandarim para as crianças. Nós ficamos lá, passamos o dia, eles ficaram encantados. Nada disso teria sido possível se não fosse uma ação conjunta dos setores políticos, não só de uma pessoa, mas diversas pessoas, porque se você tem desunião, você não consegue fazer, né? E tem alguns projetos que avançam a civilização que tem que ser necessariamente suprapartidários. Né? E eu não queria, eu nunca quis me envolver, fazer campanha, né, pro Rodrigo, pro Johnny ou para a Patrícia. Eu prefiro colaborar com aquele que foi eleito pelo povo de Rio Preto dentro dos critérios democráticos. Independentemente, né, de quem seja. Tá certo. Professor, esquecemos de alguma coisa que o senhor gostaria de fazer? Faça o convite aqui, essa Câmara do senhor, para o evento de terça-feira. Pois é. Gostaria de convidar a todos os amigos riopretenses que possam estar conosco na terça-feira, dia 9 de maio, na Praça Frontal da Matriz. Teremos uma tenda, os livros foram doados à Basílica, a venda será integralmente destinada às meritórias obras da Basílica. Eu estou trazendo um cantor napolitano para brilhantar o evento, devido ao grande percentual de descendentes da comunidade napolitana e italiana em São José do Rio Preto, e estará, como sempre, presente o meu amigo Tadal, para fazer mais uma vez uma demonstração da sua insuperável arte gastronômica. Muito obrigado, e muito obrigado a si, Rodrigo, por esse convite. Fiquei muito feliz de revê-lo e poder estar aqui nesse seu prestigioso programa. Doutor, prazer foi meu revê-lo tão bem, O senhor não envelheceu nada, hein? O senhor tem que depois ensinar pra gente, né, Patrícia? Como é que faz, hein? Porque, olha, hoje é difícil, hein? Pessoal, e olha, agradeço você que acompanhou a gente até aqui nesse podcast pra lá de especial com o Dr. Duval. A gente sabe o respeito, o carinho que a gente tem, né, pelo senhor. É muito estudo, é muita leitura. E isso a gente quer levar para os filhos, né? Para a molecada que está aí, que só consome tecnologia. Um exemplo aqui de vida, doutor. Além acima de tudo, assim, a gente que participa do podcast sempre fala aqui pro pessoal, a gente aprende a cada episódio. E o bacana é que vai ficar para sempre esse registro do senhor aqui no YouTube, aqui no Diário do Rodrigo Lima. Muito obrigado pela deferência de ter vindo aqui. Agradeço demais. E você pode rever essa entrevista depois no nosso canal, no YouTube, e também no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Porque você sabe, jornalismo é que tem lado. O seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.